Fala, amigo empreendedor, amiga empreendedora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Aleph Silva Empreende falando com você. Então, pessoal, eu ia falar um tema hoje, mas eu decidi contar um pouco da minha história, como eu cheguei até aqui, como que o Aleph Silva surgiu, como que o Aleph Silva apareceu. E pode até parecer estranho, mas eu acho que eu vou para outro local. Vem comigo? Acho que eu vou para outro local. Pronto, acho que aqui tá bom. Esse aqui melhorou um pouco a luz. Muita luz, né? Deixa eu ver. Ok, então pessoal, vou te contar um pouco da minha história. Primeiramente, para muitos que não sabem, deixa eu apoiar aqui. Para muitos que não sabem, eu nasci morto. Literalmente, eu nasci morto. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Minha filha, fica onde eu botei minha filha. Fica onde eu coloquei. Pronto, só um minuto só para poder se arrumar. Então, para quem não sabe, eu nasci morto, né? Fiquei 4 dias morto na barriga da minha mãe. E tô lembrando aqui a história. E foi um tempo difícil. Eu vim de uma família, tipo assim, consideravelmente, vamos botar assim, carente, né? Se você for olhar pela sociedade, é uma família carente, que não tinha muitos recursos, inclusive também não tinha muita ajuda. Meu pai às vezes fala isso comigo, né? Também não tinha muita ajuda, não tinha muito recurso. E a nossa família sempre passou, nesse primeiro momento, por algumas dificuldades. E inclusive dificuldade essa que acabou fazendo com que a gente passasse a trabalhar muito mais e se esforçar muito mais para poder conseguir conquistar alguma coisa na vida. Tudo bem? Bom dia. Tô? Pode ficar à vontade aí. Não atrapalha não. E nesse primeiro momento, eu inclusive fiquei assim, falei, quando criança eu não pensava em muita coisa, eu não pensava em muitas mudanças, ou então não pensava em o quanto isso seria importante, né? O quanto que isso ia modificar a minha vida. Mas querendo ou não, você olha para uma criança que veio de uma região carente e fica pensando assim, e fica imaginando, falei, poxa, o que essa criança passou na vida? Você já se perguntou isso? O que essa criança passou na vida para ela poder estar dessa maneira? O que eu quero dizer com isso? Porque às vezes as pessoas, elas julgam mal quem está na periferia e olha para aquela pessoa como se fosse um bandido. Todo mundo ali é bandido. Só que nem todos são bandidos. Eu vim da periferia, vamos colocar assim. O meu bairro pode se considerar uma periferia. Até na época, quando eu era criança, a criminalidade era muito grande e eles matavam assim a troco de banana mesmo. Hoje em dia isso diminuiu lá. Diminuiu, mas não acabou. Porque em local nenhum no mundo isso acaba. Aonde você for, você vai encontrar bandido. Mas eu não quero falar sobre isso, quero falar sobre mais a minha história. E a gente foi vindo, eu lembro que meu pai uma vez tinha uma fábrica de canudinho. E nessa fábrica de canudinho a gente subia em cima da cama, que era uma beliche, e comia aqueles canudinhos que ficavam quebrados e sobravam da produção daquele outro dia. E eu acredito que aquela fase, pelo que meu pai me conta, foi uma das fases mais produtivas e como posso dizer, com mais bonança naquele momento. Porque passou a parar de faltar as coisas assim, com mais frequência.
Mas eu lembro uma vez que eu vi meu pai chorando. Eu vi meu pai chorando na porta da casa da minha avó, era a casa da minha avó. Era um quarto que tinha, se eu não me engano, acho que 6 metros quadrados. Entendeu? Era bem pequeno mesmo. Igual diz meu sogro, era um pedacinho de casa. Meu sogro, pra ele, qualquer pedacinho pequeno dá pra morar 20 pessoas dentro. Mas era um pedacinho mesmo, muito pequeno, tinha uma cama de casal ali que todo mundo se deitava e dormia junto ali. E acho que eu tô me arrependendo de ter gravado aqui, porque tem umas faxineiras ali que estão fazendo uma barulheira. Mas vamos lá. Então nesse dia eu com 7 anos de idade vendo meu pai chorar na porta ali, eu perguntei: pai, o que está acontecendo? E ele só falava: filho, Deus vai prover, Deus vai prover. E eu não entendia muito naquela época, não entendia muito nada, mas eu sabia que eu queria ser alguma coisa, ou que eu queria conquistar alguma coisa para poder estar ajudando meus pais. E nessa minha conquista para poder estar ajudando meus pais, eu fiquei pensando, falei: o que eu vou fazer para conseguir ajudar meus pais? E eu cheguei a trabalhar em mercado, cheguei a trabalhar em oficina, cheguei a trabalhar em vários locais para poder estar tentando ajudar dentro de casa. E eu me lembro que isso com 11 anos de idade, meu pai me levou para poder ter uma experiência. Isso começou com 11 anos de idade. Meu pai me levou para ter uma experiência no açougue. E essa experiência no açougue foi incrível. Eu tinha 11 anos e eu ficava no cantinho ali. Eu ficava no cantinho observando ele, fazendo os afazeres. E nisso, quando eu ficava vendo aquilo, ele fazendo aquilo, eu aprendia. Tanto é que hoje eu entendo de vários tipos de carne, entendeu? E assim, sei fazer um bom churrasco. Quem quiser um bom churrasco pode me procurar. Não é me gabando disso, mas eu acabava vendo que aquilo, essa situação, olhando meu pai fazendo limpando aquelas carnes e fazendo aquelas coisas, me trouxe a motivação de falar: isso aí, essa aí vai ser minha profissão. Quando eu crescer eu vou ser igualzinho meu pai, eu vou ser açougueiro também. E eu, quando criança, achava que aquilo ia me tornar rico. Ser um açougueiro, um bom açougueiro, ia me tornar muito rico. Mas hoje em dia, assim, a mão de obra do açougueiro é muito desvalorizada e a pessoa, tipo assim, a pessoa em si não é valorizada. Mas foi indo, os anos se passaram, eu aprendi a profissão. Com 14 anos eu me lembro de ter recebido um incentivo, assim, muito grande. Na hora doeu em mim, sabe? Esse incentivo na hora doeu muito em mim. Por quê? Porque não era uma coisa que eu estava acostumado, não é uma coisa que eu estava hábito a fazer, e isso acabou, tipo assim, me cicatrizando e gerou uma marca, entendeu? O brand. E foi a partir desse momento, a partir desse brand, que as coisas começaram a mudar. Eu comecei a procurar por empregos independentemente e, pra você ter noção, eu trabalhei fichado dos meus 14 anos até os meus 18 anos, quando eu fui pro quartel. Aí do quartel, trabalhei esse ano pro governo, né? No alistamento obrigatório, eu trabalhei esse tempo pro governo, no exército, né? Na companhia de infantaria, e ali dentro eu tive outras experiências que em um outro momento eu vou estar compartilhando com você. Algumas experiências amargas, algumas experiências boas, e eu vou fazer esse vídeo no meio da mata de preferência, para poder ficar com mais emoção o vídeo. E os anos se passaram, eu adquiri essa experiência ali dentro, eu emagreci mais do que eu tô hoje, eu era bem mais fino do que eu tô hoje. Se eu achar a foto, eu vou botar a foto aqui para você em algum lugar. Então eu era muito mais magro do que isso, parecia ser raquítico, porque o exército ele suga mesmo a sua força vital ao máximo para você, tipo assim, dar a vida pela mão, pela infantaria ou pelo exército, assim por diante. Mas acabou que aquilo me deu mais força para poder continuar em frente
E quando eu saí de lá, eu lembro que eu me encontrei numa situação desempregado. E eu acredito que muitas pessoas estão vivendo essa situação hoje, desemprego, procurando por um trabalho, por um emprego fechado. Quem está me assistindo vai entender o que é isso, o que é estar desempregado. Mas isso não é o fim do mundo, isso não quer dizer que você vai morrer, isso não quer dizer que tudo vai acabar para você. É apenas o começo de uma nova chave, é apenas o começo de um novo momento na sua vida. Eu me lembro que eu me encontrei desempregado. Quando foi um rapaz falou assim, tem um emprego em tal empresa assim, vai lá de manhã cedinho, que você vai conseguir esse emprego. Eu fui lá nesse emprego, nesse local, né? Eu posso até falar o nome, eu não vejo problema nenhum. A Nafio Autopeças é uma autopeça, eu trabalhei nela durante 1 ano e 3 meses. E foi um dos melhores 1 ano e 3 meses. Por que eu quis trabalhar 1 ano e 3 meses? Porque eu quis tirar férias. Eu nunca tinha tirado férias na minha vida. Para você ter uma noção, durante todo esse tempo de trabalho, eu me lembro de ter tirado férias uma só vez, que foi essa vez, nesse local, na Nafio Autopeças. Esse foi o único, lembro que esse foi o único 30 dias de férias que eu tirei. E quando eu tirei esses 30 dias de férias, eu quase que adoeci por não poder trabalhar. Porque eu já estava acostumado, né, com a carga horária e com o salarinho de 980 na época. Vamos ver aqui. O salário de 980 na época, e eu acredito que aquilo, tipo assim, foi bom, foi uma época boa. Eu era ainda jovem, saindo da adolescência para a juventude, entrando na juventude, me tornando na fase adulta agora. Essa transição foi muito boa. E eu me lembro que nesse 1 ano e 3 meses ali eu adquiri mais responsabilidade, porque eu cheguei a ser supervisor